O Abraj al-Bait, mais conhecido como a Torre do Relógio Real de Meca, se destaca como um símbolo monumental de poder, fé e engenharia moderna no coração de Meca, na Arábia Saudita. Essa estrutura colossal, visível a quilômetros de distância, não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também serve como um farol de importância religiosa para milhões de muçulmanos em todo o mundo. Sua presença imponente perto da Sagrada Kaaba significa uma mistura de tradição e modernidade, marcando uma nova era para a cidade e seu papel no mundo islâmico. O complexo faz parte de uma iniciativa governamental maior para modernizar Meca e acomodar o crescente número de peregrinos que visitam a cidade anualmente para a peregrinação do Hajj. Como um dos edifícios mais altos do mundo, o Abraj al-Bait chama a atenção e inspira admiração, gerando comparações com outros arranha-céus icônicos globalmente. Ele simboliza a ambição do reino em mostrar seu progresso econômico e cultural no cenário mundial. Este ensaio se aprofunda na história e no significado do Abraj al-Bait, explorando as razões por trás de sua construção, os desafios enfrentados durante seu desenvolvimento e seu impacto na paisagem e economia de Meca. Também abordaremos as controvérsias em torno de sua existência, incluindo a tensão entre a preservação de locais históricos e a adoção da modernidade. Ao explorarmos os múltiplos aspectos dessa estrutura icônica, obteremos uma compreensão mais profunda de como o Abraj al-Bait incorpora tanto as aspirações quanto os desafios de um mundo em rápida mudança, onde fé e progresso devem encontrar um equilíbrio harmonioso. O principal impulso para a construção do Abraj al-Bait foi fornecer um espaço moderno e eficiente para os milhões de peregrinos que acorrem a Meca anualmente para o Hajj, uma das maiores reuniões religiosas do mundo. Isso exigiu uma instalação que pudesse não apenas acomodar esses números imensos, mas também oferecer comodidades e serviços que se alinhassem aos padrões contemporâneos. O complexo apresenta hotéis, shoppings e áreas residenciais projetados para atender tanto peregrinos quanto turistas, aprimorando sua jornada espiritual com conforto e conveniência. Além de atender às necessidades imediatas dos peregrinos, o governo saudita idealizou o Abraj al-Bait como um símbolo de orgulho nacional e um testemunho do compromisso do reino em desenvolver sua infraestrutura e aumentar seu status no cenário global. A construção da torre fez parte de uma iniciativa mais ampla para modernizar as instalações de Meca, mantendo seu significado espiritual, buscando um equilíbrio entre tradição e inovação. A decisão de construir uma estrutura tão monumental também foi impulsionada pelo desejo de criar um símbolo icônico que fosse instantaneamente reconhecível em todo o mundo. Assim como a Torre Eiffel para Paris ou o Burj Khalifa para Dubai, a Torre do Relógio Real de Meca foi concebida para se tornar um marco que representa a herança religiosa e cultural da cidade, ao mesmo tempo em que projeta uma visão de modernidade. Este projeto ambicioso, portanto, serve a múltiplos propósitos. Ele aborda as necessidades práticas de um número crescente de visitantes, reforça a identidade cultural de Meca em uma plataforma global e fornece uma estrutura emblemática que mostra a destreza de desenvolvimento da Arábia Saudita. A construção do Abraj al-Bait apresentou desafios significativos de engenharia, e não apenas por sua localização no ambiente desértico hostil de Meca. As condições climáticas extremas, caracterizadas por calor intenso e ocasionais tempestades de areia, representaram um desafio formidável para as equipes de construção encarregadas de erguer um dos edifícios mais altos do mundo. Garantir a integridade estrutural de um edifício tão massivo exigiu soluções inovadoras e tecnologia de ponta. Um dos desafios mais significativos foi a necessidade de demolir estruturas existentes, incluindo edifícios historicamente importantes,
para dar lugar ao novo complexo. Essa tarefa não foi apenas fisicamente exigente, mas também politicamente sensível, pois envolveu equilibrar o desenvolvimento com a preservação do patrimônio histórico e religioso de Meca. Os engenheiros tiveram que planejar meticulosamente as fases de demolição e construção para minimizar interrupções e garantir a segurança dos locais próximos, particularmente a mesquita sagrada. Os aspectos logísticos da construção foram igualmente assustadores. O transporte de materiais, a coordenação da mão de obra e o gerenciamento da intrincada rede de guindastes e máquinas exigiram uma orquestração precisa. Além disso, o projeto exigiu técnicas de construção avançadas para ancorar a torre maciça com segurança no solo desértico relativamente instável, empregando estacas de fundação profundas para fornecer o suporte necessário. Essas proezas de engenharia ressaltam a complexidade da construção do Abraj al-Bait, destacando a engenhosidade e a desenvoltura necessárias para superar os obstáculos ambientais e logísticos apresentados por um empreendimento tão grandioso. Elevando-se a uma altura estonteante de 601 metros, Abraj al-Bait é o terceiro edifício mais alto do mundo, um testemunho da proeza arquitetônica e de engenharia que deu vida a essa estrutura monumental. Em seu pináculo, a Torre do Relógio apresenta um dos maiores relógios já construídos. Suas faces visíveis a uma distância de até 25 quilômetros, tornando-o um farol extraordinário para a cidade de Meca. A sofisticação tecnológica da Torre do Relógio é evidente não apenas em seu tamanho, mas também em seus recursos de última geração. O relógio é adornado com mais de 2 milhões de luzes LED e uma enorme lua crescente em seu topo, que é iluminada para sinalizar os horários de oração, servindo tanto como um dispositivo funcional quanto como um símbolo da fé islâmica. A precisão e a confiabilidade do mecanismo do relógio são cruciais, pois ele desempenha um papel central na regulação da vida diária dos habitantes e visitantes de Meca. A construção da torre integrou materiais e técnicas avançadas para garantir sua durabilidade e resiliência contra as duras condições do deserto. Componentes de vidro e aço, especialmente projetados, foram usados para suportar temperaturas extremas e flutuações climáticas, garantindo que a torre permaneça uma estrutura segura e estável ao longo do tempo. Essas maravilhas tecnológicas não apenas destacam o espírito inovador por trás do Abraj al-Bait, mas também enfatizam a mistura de tradição e modernidade que define este edifício icônico, enquanto ele vigia uma das cidades mais sagradas do Islã. A importância religiosa do Abraj al-Bait não pode ser subestimada, pois serve como um centro para peregrinos e uma parte fundamental da paisagem espiritual de Meca. A proximidade da torre com a sagrada Kaaba ressalta seu papel na vida religiosa da cidade, fornecendo sinais visuais e auditivos para os fiéis, principalmente durante a temporada do Hajj, quando milhões se reúnem em devoção. A Torre do Relógio desempenha um papel integral na marcação dos 5 horários diários de oração, uma rotina profundamente enraizada na prática islâmica. Suas faces iluminadas e o som do chamado à oração ressoam por Meca, guiando os fiéis e garantindo a sincronia da observância religiosa. Essa função se estende além do uso prático. Ela reforça a atmosfera espiritual que envolve a cidade, aprimorando a experiência da peregrinação. Além disso, o complexo Abraj al-Bait inclui salas de oração e museus islâmicos, oferecendo aos visitantes tanto um lugar para reflexão quanto uma compreensão mais profunda de sua fé. A integração dessas instalações em uma estrutura moderna destaca os esforços para atender às necessidades espirituais dos peregrinos, ao mesmo tempo em que oferece um ambiente confortável que atende aos padrões internacionais. Ao desempenhar esses papéis duplos de orientação religiosa e conveniência moderna, o Abraj al-Bait
representa uma confluência de fé e inovação, garantindo que Meca permaneça um centro vital de culto e cultura islâmica. O complexo Abraj al-Bait não é apenas um marco religioso e arquitetônico, é também um centro movimentado de atividade econômica que impacta significativamente a economia de Meca. Abrigando hotéis de luxo, como o Fairmont Makkah Clock Royal Tower e um vasto shopping center, o complexo atrai visitantes de todo o mundo, oferecendo uma gama de serviços e comodidades que rivalizam com as de qualquer grande metrópole. Essas instalações atendem às diversas necessidades de peregrinos e turistas, oferecendo opções de acomodação que vão desde suítes opulentas até hospedagens mais modestas, garantindo acessibilidade para todos. As áreas comerciais dentro do complexo oferecem uma variedade de experiências de varejo e gastronômicas, desde boutiques de luxo até culinária internacional, contribuindo para a economia local ao criar empregos e gerar receita. As implicações econômicas do complexo Abraj al-Bait se estendem além de suas imediações. Ao aprimorar a infraestrutura e os serviços disponíveis para os visitantes, o complexo desempenha um papel crucial no impulsionamento do setor de turismo de Meca, um componente vital dos esforços mais amplos de diversificação econômica da Arábia Saudita. Isso se alinha com a iniciativa Visão 2030 do Reino, que visa reduzir a dependência das receitas do petróleo e promover o crescimento econômico sustentável por meio do turismo e do desenvolvimento cultural. Dessa forma, o Abraj al-Bait serve como um catalisador para o crescimento e a transformação econômica, ilustrando como marcos religiosos e culturais também podem ser motores do desenvolvimento moderno. Apesar de suas muitas conquistas, o complexo Abraj al-Bait não esteve isento de críticas e controvérsias. Um dos pontos de discórdia mais significativos é a demolição de estruturas históricas para dar lugar ao novo empreendimento, levando a debate sobre a perda do patrimônio cultural em favor da modernidade. Isso gerou discussões sobre o equilíbrio entre preservar o passado e abraçar o futuro, um tema que ressoa em muitas cidades que passam por rápida transformação. Críticos argumentam que a natureza luxuosa do complexo, com seus hotéis de luxo e áreas comerciais, contrasta nitidamente com o ethos espiritual de Meca, como um lugar de humildade e devoção. A justaposição de opulência e piedade levanta questões sobre a comercialização de espaços sagrados e o potencial impacto na experiência espiritual dos peregrinos. Esses debates não são exclusivos de Meca. Eles refletem tendências globais mais amplas, onde o desenvolvimento urbano frequentemente colide com a preservação histórica. O desafio reside em encontrar um equilíbrio harmonioso que respeite o patrimônio da cidade, ao mesmo tempo em que acomoda as necessidades de uma população crescente e infraestrutura moderna. Em última análise, o Abraj al-Bait serve como um lembrete pungente do diálogo contínuo entre tradição e progresso, instigando-nos a considerar como podemos honrar nosso passado enquanto traçamos um caminho para um futuro inclusivo e sustentável.